não ler, o que você está querendo dizer? Então, para você, o que é leitura? Né? Os enunciados, vamos dizer assim. Então, para você, o que é ler? Ou para você, o que seria ler? Acho que ler é somente eu passar aqui nos olhos, falar, entrar na pedra. Isso. Então, leitura, gente, a conotação de leitura é ler e entender aquilo que leu. eu estudei isso ano Não passado. adianta nada eu decodificar aquilo que eu estou lendo, que nem nesse momento. Nós vamos estar fazendo a leitura desse texto, certo? Se eu somente decodificar, o que vai acontecer? Eu vou conseguir entender o texto? Não. Então eu vou precisar o quê? De algumas técnicas, de algumas habilidades para fazer a leitura desse texto. Vocês sabem que tipos de leitura nós temos? Leitura. Por que nós lemos? Em alguns momentos nós lemos para nos informar apenas. Essa leitura. Tá gravando, não? Vai estar trabalhando com Deixa eu ver se tá vocês. gravando. É para quê? Qual o objetivo dela? É para informar vocês de alguma coisa? Mas é também para obter conhecimento. Mas, dona Laí, quando eu tava na sala, o professor falou assim que leitura também melhora os olhos. De que maneira? Depende, né? Se você não tiver problemas oculares, porque se tiver, né, aí fica complicado. Que nem eu tenho que usar um auxiliar. Tá? Então, ó, nós temos a leitura informativa, que é aquela que eu vou ler para me informar sobre alguma coisa. E eu tenho a leitura também para obter conhecimento. No caso dessa leitura, o objetivo dela é mais para o quê? Para nós obtermos conhecimento. Aí eu tenho a leitura de fruição, que vocês todos deveriam fazer. A leitura de fruição é ler por prazer, ler porque eu gosto. Eu escolho uma leitura. Essa leitura vocês não escolheram. O professor Israel está o quê? Está dando essa leitura para vocês. A leitura de fruição é quando eu escolho. Eu escolho o livro que eu quero ler, eu escolho o texto que eu quero ler, e eu vou ler por quê? Por prazer. Eu vou ler com o intuito de só me informar ou obter conhecimento. É óbvio que quando a gente lê, tudo isso acontece. Alguém poderia dar exemplo E aí, de alguma olha, leitura? exatamente, eu tenho Fruição? dois tipos de leitura. Qual seria esse? Leitura de fruição. Não. Aí é os tipos de leitura. Né? Leitura que Os você objetivos. lê e entende. Não é? Sim, mas eu tenho dois tipos. Olha, eu tenho a leitura explícita. O que seria essa leitura? Isso. Implícita. E a leitura implícita. O que seria essa leitura explícita? Ó, explícita. Expressão. Se eu pego esse texto e eu falo assim, as informações estão explícitas. O que elas estão? Expressão. Isso, são visíveis. É o que vocês estão o quê? Habituados, né? Porque a leitura explícita, a informação está aqui. Eu já retiro essa informação e coloco na minha questão. Que é aquele famoso interpretação de texto. Tá? Que hoje, os professores de língua portuguesa, eles têm que optar mais por uma leitura implícita. O que seria essa leitura implícita? Se você falou que está visível, a leitura implícita, ela está? Ela está por detrás do texto, que nós chamamos de entrelinhas. Então, ela não está ali, ó, para eu tirar simplesmente a informação daqui. Ela está escondida, tá ok? E aí eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar o raciocínio, meu conhecimento de mundo, tá ok? Quando nós trabalhamos uma leitura, nós temos que pensar em tudo. Vocês fizeram agora recentemente a avaliação em processo. Na sala de vocês, eu fiz o levantamento de quem tirou 9 e 10. Esses alunos que tiraram 9 e 10, nós vamos estar dando um mimo, uma coisinha
certificado de reconhecimento pelo esforço. Uma prova como aquela, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler, gente. O hábito de leitura é essencial. O que aconteceu? Teve aluno que tirou 3, teve aluno que tirou 2, teve aluno que tirou 1, tirou 0. Exatamente. Por que será que aconteceu isso? Por que você acha que tem aluno que na avaliação em processo, que foi aquela avaliação diagnóstica importante que vocês fizeram, tiraram notas tão baixas em língua portuguesa? Por quê? O cara sabendo que esse daqui já é, ele já viu. Exatamente, não lê, né? Então o segredo, gente, está o quê? Na leitura. Se eu não leio... Ano passado, sem querer, eu chutei umas. Sem querer? Sem querer. Olha, prova, avaliação Mas também vocês querem botar um texto desse tamanho para nós ver, não? Eu acho que essas provas que vêm, gente, elas são bem resumidas os textos. Não tem aquela coisa extravagante de texto, não. É que o aluno, infelizmente, ele não tem o hábito. E quando eu não tenho o hábito, né, que eu tenho a preguiça mental, o que vai acontecer comigo? Eu vou para a resposta já. E eu não faço a leitura. Tem mais, gente. Ó, hoje vocês aprendem através do quê? Das habilidades. Quem sabe me dizer o que é uma habilidade? Tipo, eu jogar muito futebol. Tá, mas qual seria a habilidade? Driblar. Fazer gol. Driblar é uma habilidade, fazer gol é uma habilidade, agarrar a bola lá, o goleiro é uma Aqui habilidade. na leitura você ler bem é uma habilidade. Isso, ler bem é uma competência, né? Aí dentro da competência leitora, eu tenho as habilidades. Você ler e entender também. Isso, aí é uma habilidade, saber interpretar, saber analisar, são habilidades. É uma habilidade. Isso, exatamente. Tá, ó, mas e aí? Presta atenção, eu já vou encerrar para não atrapalhar mais a aula. Você vai entregar o certificado agora? Não, eu vou entregar na sala. Depois. Semana que vem, tá? Só para encerrar, né, para que o professor Israel dê a aula dele. Então, quando vocês forem fazer a leitura de um texto, o que vocês devem procurar fazer para vocês terem um entendimento? Primeiro, analisem o título. O título tem muito a ver, né, com o texto. Depois, grifem as informações importantes desse texto. Observem as palavras desconhecidas dentro desse texto. Às vezes eu não consigo dar uma resposta, gente. Por quê? Porque eu não sei o que significa a palavrinha lá dentro do texto. E eu fico o quê? Fico preso ali, tá? Então, são coisinhas simples que fazem toda a diferença no momento que eu vou fazer o quê? Vou fazer uma leitura. E olha, tenham o comprometimento de ler o texto. Porque se vocês não lerem, vocês vão continuar, olha, dando murro em ponta de faca. Então, só resumindo, eu tenho 2 tipos de leitura, que é a leitura implícita e explícita, ok? Essa leitura explícita, a resposta está visível, nem sempre isso vai acontecer, de repente, o professor ou a prova que vem, ela exija uma leitura implícita, e aí, quando eu tenho essa leitura implícita, o que eu tenho que fazer mesmo? Ler. Entende? Buscar, fazer uma leitura mais minuciosa, não só aquela leitura artificial, às vezes ler mais uma vez para poder entender. Então, olha, esse é o meu conselho como professora de língua portuguesa. Leia. Se vocês não lerem, vocês não conseguem êxito nos estudos. Matemática, gente, realmente foi catastrófica. Eu fiquei até arrepiada quando eu vi os resultados das provas. Aí o que acontece? Vocês vão falar, mas matemática é muito difícil. Matemática também é leitura. Se eu não ler lá bem os enunciados, sabe? Se eu não prestar atenção lá na leitura dos enunciados, é lógico que tem a parte lógica, né? Isso daí não tem dúvida. Mas a maioria é interpretação. A escola não vai participar da vida de matemática? Vai.
Vai participar. Todos os alunos estão de Aí, Leide, só pra você ver como eu sou bom. Eu, no ano passado, eu fui pra secretar. Porque ninguém é bom em tudo, gente. Né? Às vezes tem pessoas que é bom na lógica, não é muito bom na parte mais humana. Porém, olha, temos que ter o quê? Comprometimento. E é isso que eu peço para vocês que estão no ensino médio. Comprometimento com os estudos de vocês. Ok, gente? Tem problema, professor? Obrigada aí, professor Israel. Agora Eu vou lá pro pode bagulho bem fazer. da sua. Já deu. Gostaram? Vai compreender, a gente está vendo essa situação da aprendizagem que é o quê? Pré-história. Vamos lembrar lá o que vai ser a definição de pré-história. O que seria a definição de pré-história, gente? Lembra, só para começo de conversa, na pré-história o homem não dominava a escrita, não escrevia. Começa por aí. Tá? Então a pré-história é o quê? Segundo a ciência, é o surgimento do homem, até o aparecimento da escrita. Racionalmente você tem essa definição. O homem começa a ler praticamente no final da idade do ferro, quando ele estava já num estágio bem evoluído. Ele já está vivendo a descendência dele, é o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje. Tá? O que é homem? Homem, sapiens, tá? Então, ó, de acordo com a evolução humana, o desenvolvimento dele, tá? Aquela complexidade que ele está vivendo, ele está construindo, está cada vez ficando mais complexa, exige o quê? Novos meios de você poder se relacionar socialmente. Um desses novos meios foi a criação da escrita. Então, A escrita surgiu no Egito? A escrita surgiu no Egito ou antes disso? gente, a escrita surge ali entre as primeiras civilizações, principalmente no Oriente Médio. Então você tem Mesopotâmia, tá? Um dos primeiros povos que vai desenvolver a escrita. Na Mesopotâmia você tem os Sumérios, um dos primeiros povos que vai criar a escrita. Posteriormente você vai ter os egípcios E os africanos, né? Você falou. Posteriormente você vai ter escrita, os chineses, e no continente americano tem lá civilizações que também vão desenvolver a escrita. Por exemplo, os astecas lá no México, tá? São os principais E no Brasil? povos na América que vão desenvolver a escrita depois dos povos ali do Oriente Médio. Tá? Foi descoberta a escrita aqui no Brasil. A escrita do Brasil foi descoberta, não, ela foi introduzida através dos portugueses, porque os índios não dominavam isso. Tá? Então, devido à colonização portuguesa, eles trouxeram a escrita de origem europeia portuguesa para nós aqui. Por isso que hoje nós aqui escrevemos, falamos a língua portuguesa, inclusive a professora Laíde deu aqui um parecer dela. Tá? Por que nós não falamos a língua da América? Então você estudar ela. Cala a boca, Gabriel. Por que o Brasil? Não, porque o Brasil... Porque nós falamos português. Porque foi colonizado pelo Gente, cara deixa eu Portugal. entender a pergunta Por dele. que nós não falamos inglês? Porque nós falamos português. Porque nós aqui, brasileiros, falamos português, é isso? E não inglês ou outra língua. Na realidade, a gente deveria estar falando a língua mãe. A língua local, por exemplo, indígena, porque os povos Guarani. apareceram aqui bem antes dos portugueses europeus. Os índios, né? Então, na verdade, a gente deveria estar falando a língua indígena, por exemplo, tupi. Mas devido à colonização portuguesa, Portugal colonizou a região, infelizmente eles trouxeram Mas a Portugal língua não pra fala gente igual e nós. trouxeram a escrita do país deles pra gente. Por isso Mas que- Portugal não fala igual nós, assim. Não, aí sim, por quê? Eu acho que porque não é minha área. Sim, não fala. Eles não falam por quê? Por causa da, veja bem, o Gabriel, devido à localização. Isso. Lá, praticamente, o português de Portugal é a língua mãe deles lá. Tá? Aqui houve uma variação, porque Isso. houve o contato do português com outros povos, principalmente indígena e africano. Então, a língua sofreu alterações.
E a Tanto que nossa... dentro do próprio país, você vê lá a regionalização. Então você tem um português diferente lá no Nordeste, você tem um português diferente no Rio Grande do Sul, você tem um português diferente na Amazônia, mas não deixa de ser a língua mãe, a língua portuguesa. Só que ela sofre variações devido às regiões. Se eu não tiver... Então, olha, a nossa língua portuguesa, ela tem o quê? Ela tem várias vertentes, né? O árabe, como ele falou, o guarani, né? Aí tem uma mistura muito grande. E dentro do nosso país, pela extensão territorial, nós temos o quê? Muitas formas de falar, que são as variantes linguísticas que nós conhecemos. Tem que ter preconceito com essas variantes? Não. Geralmente as pessoas têm, né? Porque vem uma pessoa lá do Nordeste que fala diferente, né, do paulista, aí o paulista tem preconceito, né, com o nordestino, com o interiorano. Isso deve acontecer? Não. Agora, vocês vêm à escola para aprender uma variante. Porque assim, olha, todo mundo nasce falante de língua portuguesa. Não. Ninguém nasce falando inglês. Não. Estou falando brasileiro. Nasce. Não. Aqui. Brasileiro. Se eu tiver um filho e levar ele pra lá, ele vai começar a falar inglês? Sim, pela convivência. Ela tá falando do Brasil, tipo né? assim, eu tenho um filho lá nos Estados Unidos, ele vai falar inglês? Provavelmente, sim. Mas ele também vai falar o quê? Português. Nair, gente, a menina fez uma pergunta aqui muito interessante. Eu que falei pra ela fazer. Ela quer saber como é que houve essa divisão das línguas. Então, por que se fala português, por que se fala inglês, francês e espanhol? Eu não sei se vocês estiveram lá no 6º ano, na 7ª série, quando se fala nas invasões bárbaras. Antes das invasões bárbaras, ou seja, antes da organização social da Europa, existia uma única língua ali, a língua mãe, ali na Europa, que era a língua do Império Romano, o latim. O latim era a língua mãe. Tá? Então se falava latim em todo o Império, até mesmo lá no norte da África, ali no Oriente Médio, tinha muita influência latina. Tá? O que acontece? Aquilo que eu vi falando na explicação agora. O contato do povo romano com os invasores bárbaros de outras regiões da Europa, o contato entre eles foi alterando e surgindo essas novas línguas. A língua mãe latina, mas o contato de esses outros povos, por exemplo, vamos pegar lá os suevos, o povo bárbaro chamado suevos. Os suevos foram os povos que invadiram a região de Portugal, que é Portugal hoje. Então os portugueses são descendentes desses suevos. Onde surgiu o português, ou seja, pegou aquele sistema fonético deles, mais a língua latina, romana, e surgiu o português. Né? No caso lá, os visigodos foi um povo que invadiu o território espanhol, onde está a Espanha hoje. Então se pegou a língua latina junto com aquela maneira de se expressar dos visigodos e surgiu a língua espanhola. E assim aconteceu com o inglês também. Tá, o inglês ali, junto com aqueles povos anglo-saxões, celtas, que vai invadir aquela região da ilha britânica. A maneira de falar deles também vai se misturar com a língua mãe, tá, latina, que é do Império Romano, e surge o inglês. Foi dessa forma que surgiu as línguas, né, a diversidade de línguas que formou ali o continente Entendi. E chegou até nós aqui no americano por conta da colonização. Professor, O Guilherme quer falar, o Guilherme. teve a divisão. Latim. Cala a boca, Guilherme, falar. Professor, latim se fala latim? O Império Romano tinha um povo, tá? Um povo que era dessa origem, que ocupou ali a Península Itália. Os sabinos, latinos, saiu da descendência deles, essa língua, e se predominou na formação ali do Império Romano. Bem, isso aí alcançou os povos que foram ocupando a região uns 7 séculos depois. Doutor, vamos falar sua lição de língua na lição. Então, olha, só complementando o que eu estava falando com respeito, né, essa variação linguística, então a escola, vocês vêm à escola para estar aprendendo, aprimorando, porque, né, saber falar língua portuguesa todo mundo sabe. Só que no último estudo, né, sobre a questão da língua portuguesa,
principalmente da escrita, quem viu aí sobre o Enem? Que o Enem teve 500, acho que foi mais de 500 mil pessoas que zeraram na redação. Então o brasileiro é tido como o quê? Um mal falante da língua portuguesa, porque às vezes vocês podem se perguntar, mas por que eu tenho que vir à escola e aprender língua portuguesa se eu sou falante de língua portuguesa? Porque, infelizmente, né, o brasileiro, ele é deficiente nessa variante, que é a variante da norma culta, tá? Que é a norma padrão, a norma elitizada. É todo mundo que fala essa variante? Não. Por isso que vocês vêm à escola para aprendê-la. E aí, para onde a gente vai? Para a escrita. Por quê? Exatamente da forma que eu falo, eu produzo o meu texto. E aí, o meu texto fica o quê? Inadequado para a norma padrão. Para o coloquial, que é essa linguagem cotidiana que nós usamos, normal, tá? Mas vocês têm que entender que em determinado momento, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, eu vou ter que usar a norma culta. É por isso que vocês devem aprendê-la. A falar de uma forma, né, que em determinado momento aí da vida de vocês vão usar. Na questão do emprego, né, como ele fez aqui anteriormente uma construção, um colega corrigiu. Da forma que ele falou, o que ele vai fazer? Ele vai produzir no texto dele. Então a fala, gente, é perdoável algumas coisas, mas a escrita não tem como. A escrita é cobrança, tá? Então automaticamente, se eu não falo correto, como que eu vou escrever corretamente? Claro que depois tem a estrutura, mas o principal, olha, minha dica, não produzam, eu sei que falar dessa maneira não está correto, então na hora que eu vou produzir lá o meu texto, eu não coloco dessa maneira, eu não fico repetindo palavras, né? Tem gente que fala tipo, que nem eu falei né agora, é um caguete da língua que a gente pega, é um cacuete. Aí o que acontece? Eu reproduzo isso. Aí eu coloco lá não sei o que lá, tipo, não sei o que lá, né? Entendeu? Por quê? Porque eu estou habituada a falar dessa maneira. Tá ok? Vamos lá, Israel? Tá atrapalhando a Laís, tá? Gente, quem pode ler para mim o texto aqui, hein? Pode o quê? Ler o texto. Quem pode ler? Vai, Paulo. Primeiro parágrafo. Lá em cima. Eu segundo. Vamos ver quem é habilidoso na leitura agora, hein? Vai, Paulo. Falar, hein? A unidade da pedra é tanto equivocada. Só um minutinho. Quando você fala, gente, ó, presta atenção. Quando se fala, olha no início, eu quero tentar explorar de vocês, ó, quando se fala, falar em idade da pedra é um tanto equivocado. Tá atrapalhando o antes. Quem sabe o significado da palavra equivocado? Exatamente, é isso que eu quero explorar de vocês. Equivocado que você é equivocado. Pode falar. O que é uma pessoa que está equivocada? É a pessoa que está exaltada. Não. Brava? Está? Não. É a pessoa que está errada. Não. Hein? Não é isso. Equivocado, gente. Não seria errado, seria o quê? Enganado. Em dúvida. Tá ok? Então, porque, gente, levando em consideração, ó, presta atenção, levando em consideração essa idade da pedra, que é um período longo, onde surge o homem lá, a humanidade, por que o autor coloca equivocado? Porque ele tá danado, né? É igual tá danado. Se nós sabemos que equivocado é dúvida, né? Estar enganado de alguma O que maneira. quer dizer com isso? Porque ele não tava lá pra saber, acho que ele tá em dúvida. Tá, é mais ou menos isso. Quem mais? Queria saber O mais, quê? tá? Isso, exatamente. Ele não tem certeza. Os pesquisadores, estudiosos que estudam a pré-história não têm uma certeza lá de 100% que aquilo tudo foi verdade. Por isso que ele coloca aqui, é um tanto que equivocado. Não sei se é verdade ou não. Porque, gente, eles trabalham em cima do quê? Para tentar entender lá a pré-história. E essa informação, ela estava implícita ou explícita? Explícita.
Implícita. Nós não sabíamos o significado da palavra. Então ela não estava por trás das explícita. linhas, Exatamente. Tá? E aí? Agora vamos ler, professor. E aí, gente? Pode vai ler o próximo. Quais os caminhos que a história, a ciência percorre para entender essa pré-história lá? E fica ainda nesse equivocar. Quais são os caminhos? Vocês lembram? Hã? Quais são os caminhos que a ciência, pesquisadores, os fósseis, isso, eles vão atrás dos fósseis, o que mais? Indícios, exatamente. Então, ó, os indícios, os fósseis, os restos deixados são fundamentais para você entender, mas não é 100%. Tá na hora Tudo ainda bem, não, gente? mano. Tá? Quem pode, a última, pode continuar aí, a final. Quem pode? Vai, ô, Gabriel. Pode ler? Você. Aonde? Aqui, ó. A final. Não, eu comecei a entender como... Afinal de contas, nesse longuíssimo período da história humana, os objetivos não eram feitos só de pedra. Muita coisa também foi produzida a partir do osso e da madeira. Aí, todo mundo tacando embora? Vamos tacar mais. Ei, vamos ver a coisa.